Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo agora na nossa live aqui no Clara Aire Saúde. Então sejam muito bem-vindos no Clara Aire Saúde. Vamos esperar as pessoas chegarem e vamos começar já já a nossa live. Bom dia, Magda. Bom dia a todos. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem. Gente, o Bem-vindos ao Clara Aire Saúde, que é um trabalho que eu comecei a fazer nas redes sociais, eu trouxe o meu trabalho de orientação integrada de saúde, que tem 4 pilares: o sono, a alimentação, o exercício e as relações, o movimento e as relações, como você está com você mesmo, como você está com as pessoas com as quais você convive. Esse trabalho eu trouxe para as redes sociais por volta de 2019, para que eu pudesse trazer esses temas, esses assuntos para mais pessoas, para além de atender os meus alunos, né, trazer também para mais pessoas e poderem entrar em contato com alguns conteúdos importantes para a saúde e para a qualidade de vida. Vamos ver só se estamos com uma boa conexão aqui, se as pessoas estão me ouvindo. Me diga lá se vocês estão me ouvindo. Vamos lá, ver se o áudio tá bom e a gente vai seguindo, tá bem? Vamos lá. Bem-vinda, Cláudia. Vai me contando aí se o áudio tá bom, que a gente já vai retomar. Só um minuto. Espera aí que eu tô recebendo algumas mensagens aqui em outra rede. Tá bom? Bacana. Então tá. Para quem tá, bem-vinda, Cris. Para quem tá aqui no Brasil, bom dia, né? Para quem tá lá em Portugal, quase boa tarde. Que bom, tá ótimo. Então eu vou retomar, tá? Gente, por conta disso, eu vou por conta desse trabalho de orientação integrada de saúde, esse olhar cuidadoso com a saúde, com a qualidade de vida, tem um momento que não tem como, a gente esbarra num órgão super importante que é o intestino. E para falar sobre esse assunto tão importante para a saúde da gente, eu convidei a doutora Magda, que é nutricionista clínica há mais de 16 anos. A Magda é autora de 6 livros sobre saúde e alimentação. Gente, eu conheci a Magda num curso que nós demos no ano passado. A Magda lá de Portugal, eu aqui do Brasil, mas nós nos encontramos no curso do Instituto do Alimento Vivo e nós fizemos ali, demos uma palestra no SEMAV, na Semana do Alimento Vivo, e desde a primeira edição, né, nossa palestra foi no mesmo dia, nossa live foi no mesmo dia, e eu falei, nossa, eu tive muita identificação com a Magda. Eu falei, nossa, eu tenho que chamar a Magda para uma live, para uma conversa, para a gente poder falar um pouco mais sobre alguns assuntos para as pessoas. E teve a segunda edição do SEMAV. Esse ano, recentemente, a Magda organizou um seminário, né, sobre câncer, tudo que você precisa saber sobre câncer. E eu participei desse seminário, assisti ao seminário dela e daí começamos a nos falar pelo direct do Instagram. Daí eu a convidei para falar um pouquinho aqui pra gente sobre câncer. Bem-vindos Ana Lúcia, Débora, Ronaldo, sejam todos muito bem-vindos. Um prazer ter vocês todos aqui. Então, eu quero convidar agora, deixa eu ver aqui, convidar a Magda para entrar com a gente e ela mesma começar a falar desse assunto tão importante que é o intestino e a saúde. Deixa eu ver aqui, a Magda deixa eu ver se eu consigo trazê-la para cá. Aqui.
Magda, se você quiser pedir para entrar, bem-vinda, Patrícia. Deixa eu ver que eu estou tentando te colocar. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Magda, cadê você? Aqui, vamos ver se vai dar certo agora. Cá estou. Ah, bem-vinda, querida! Olá. Olá, Que olá, bom! Clara. Obrigada pelo convite. Tenho estado aqui a sorrir para o telemóvel, que às vezes nós fazemos essas figuras tontas, não é? Quando fomos sozinhas a sorrir para o telemóvel, a ouvir você falar do SEMAV e a forma como nós nos encontramos. E foi tão bom, foi tão giro aquele dia, não foi? Principalmente Foi. depois, quando foi aquele momento que a Fátima organizou com nós todos juntos, não é? E foi tão bom, sentiu-se mesmo à distância, sentiu-se a energia das pessoas, não é? De estarmos a passar a quem nos ouve alguns ensinamentos que nós sabemos e que sabemos que pode fazer a diferença na vida das pessoas. E isso é maravilhoso, termos essa oportunidade, e a Clara está-me a dar também esta oportunidade agora junto também dos meus e dos seus seguidores, e é mesmo muito bom. Muito grata pelo convite, Clara, antes de mais, e obrigada, e vamos lá, vamos falar sobre o intestino, esse órgão maravilhoso. Estou muito feliz de você estar aqui, agradeço muito pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E, enfim, acho que você tem muito a ensinar para a gente aqui. Você sabe Olha, que, Magda, eu recebi de algumas pessoas mensagens falando assim que elas não conseguiriam estar ao vivo, mas me mandaram até pergunta para eu fazer para você, porque vai estar gravado, depois eu quero ouvir a resposta dela. Então vamos lá, perguntas temos, e acho que temos muito assunto. A gente tem aí a limitação sempre do tempo, mas vamos então entrar no assunto. Queria que você falasse um pouquinho, se quiser falar um pouquinho, inclusive de você, da tua, né, do teu trabalho e entrar nesse tema mesmo tão importante que é o intestino para a saúde, né? isso. Ok, então, para quem não me conhece, acho que vale a pena falar um bocadinho do meu trabalho. Eu sou nutricionista de profissão, tirei, entretanto, várias expansões e várias pós-graduações na área da saúde e do bem-estar, inclusive em nutrição funcional com o grande professor Gabriel de Carvalho, brasileiro, fantástico, maravilhoso, não sei se a Clara conhece, claramente deve conhecer, e toda a gente que está aí no Brasil, se não conhece, por favor, vão seguir este homem, que é um poço de sabedoria e que todos os dias ele ensina-me qualquer coisa que é fantástico. E realmente todos os dias nós estamos a aprender. Estou a tirar ainda, não terminei a expansão de nutrição funcional, de análises clínicas com o Gabriel de Carvalho, que é maravilhoso. Tirei em Portugal também pós-graduação de terapia ortomolecular e nutrição funcional, também com um dos meus mestres, que é o Rony Moya, que também é brasileiro, mas está em Portugal a trabalhar e a desenvolver o seu projeto e a sua investigação. Tirei pós-graduação de desenvolvimento, enfim, eu não paro de estudar e todos os dias eu estudo, porque é importante nós estarmos atualizados, porque a ciência é mesmo isso, né? A descoberta do corpo humano não acaba, não tem fim. E todos os dias descobre-se mais uma enzima, todos os dias descobre-se mais um órgão vestigial que ninguém olhou para ele antes e afinal ele até está lá e afinal até funciona. E quando nós achamos que já tudo se sabe, não é verdade. Então, quando entramos na parte, que é muito também do seu trabalho, na parte do comportamento, da parte da mente, é brutal. Então, aí é um desconhecido gigantesco, não é? E então, é importante nós, profissionais de saúde, estarmos sempre atualizados, sempre procurar mais informação, e eu felizmente tenho isso como missão diária. E exatamente por causa disso, eu não fiquei quieta quando acabei o meu curso de nutrição em Portugal e fui procuro sempre informações. Até um dia que o meu pai teve diagnóstico de câncer na próstata e na altura tudo mudou. Eu era e considerava uma nutricionista convencional. Aqui em Portugal nós somos diferentes daí no Brasil. Vocês têm os nutrólogos e têm os nutricionistas, não é? Nós aqui só Sim. temos o nutricionista. Temos também depois o dietista, mas as duas carreiras estão-se a fundir, porque não faz sentido haver duas carreiras no mesmo caminho.
principalmente num país que é tão pequenino, não é? Não faz sentido termos profissionais, não é? Um para dietas, outro para nutrição, então, mas não é a mesma coisa, não é, mas vá, vamos fundir as matérias. E quando veio o diagnóstico de câncer do meu pai, eu, como qualquer pessoa que quando tem um familiar ou um diagnóstico desta patologia ou de outras, vai procurar saber mais informação sobre ela. E na realidade deparei-me com muitos milhares, milhões de trabalhos já publicados na comunidade científica, abordando o comportamento de vida, o estilo de vida, a alimentação na prevenção e no tratamento do câncer. E aí deu-me um baque, não é? Como nós costumamos dizer assim, um baque tipo, uma chapada sem mãos, não é? Uma chapada de luva branca, assim, bolas, tanta coisa que se podia fazer, tanta coisa que se podia dizer, tanta coisa que podia ser diferente e com uma prevenção brutal relativamente à questão do câncer e nada se faz neste país. E apercebi-me que é muito usual nos países desenvolvidos este tipo de comportamento, ou seja, não promover a prevenção no câncer. Então foi aí que eu lancei o meu primeiro livro, ao final de 3 anos, de reunir compilei um conjunto de matéria científica e lancei o meu primeiro livro. E foi aí que mudou a minha vida. Não só pela questão do livro, mas que ditou o meu caminho como nutricionista clínica. Eu não trabalho apenas e só com câncer, eu trabalho com patologias de uma forma geral, com o vegetarianismo, com o crudivorismo, eu trabalho com aquilo que me chega ao gabinete, com motivos, objetivos que as pessoas me trazem, mas muito na base da prevenção da patologia e não apenas e só tratar uma situação, um objetivo da pessoa. Eu olho para a pessoa de uma forma holística, e é assim que todos os profissionais de saúde deveriam de fazer, olhar de uma forma global e não só pelo motivo que a pessoa traz à consulta. A pessoa não traz à consulta perda de peso, a pessoa traz à consulta um corpo. E esse corpo é movido de órgãos, é movido de emoções e de comportamentos. E tudo isso tem que estar em harmonia para nós termos sucesso na saúde. Pronto, e olha, e começou assim aqui a minha caminhada nos livros e também este meu caminho com o meu primeiro livro, eu vou mostrar, que é a Dieta Anticancro. Este é o último, portanto o primeiro não é este já é a revisão, já está aqui com mais informação, mas este foi o meu primeiro livro, que foi best-seller, que eu não sabia, só há 2 anos é que soube que naquele ano foi best-seller. Eu tive um livro best-seller! Que lindo! Maravilhoso! É sério, muito orgulhosa mesmo pelo trabalho. Eu não fazia ideia e até foi outra editora que me disse que naquele ano, eu entretanto já trabalhei com mais do que uma editora em Portugal, que naquele ano o meu livro tinha sido best-seller, então era um prazer a editora estar a trabalhar comigo para publicar o meu outro livro. E o meu livro foi best-seller, uau! Sabe, nós somos um país pequenino, best-seller a vender pouco, eu também não preciso vender muito. Mas maravilhoso! Muito bom, muito bom. Pronto, e então este foi o meu primeiro livro, se bem que esta capa que vocês estão a ver é a revisão, portanto é a minha 5ª edição, revisto, passado 5 anos. Portanto, este foi 2014, o primeiro foi 2014, este é 2019. Onde tem um capítulo que já vamos lá, e depois vai ser vários. Olha, não quero perder muito do nosso tempo aqui a mostrar e a falar deles, mas lancei depois o M de mudança, lancei o que faz bem e o que faz mal, que fala de doenças cardiovasculares, diabetes e cancro, e os alimentos, como é evidente, mas relativamente à questão, que são as doenças que infelizmente nos países desenvolvidos mais levam vidas. Portanto, é o câncer, sim, é doenças cardiovasculares e diabetes, que são doenças maioritariamente comportamentais, e nós temos o poder nas nossas mãos, basta nós querermos. O livro de receitas vegan foi um livro que também teve muito sucesso aqui em Portugal, que são receitas totalmente veganas, sem nada de origem animal, sem açúcar refinados, sem farinhas refinadas, é tudo como deve de ser. Pronto, tem aqui também este. E depois, em 2019, lancei 2, foi o meu último, que foi o 5 mudanças antes, durante e depois do cancro, onde tem as 5 abordagens que eu acho que são muito importantes, um doente com câncer ou aquele indivíduo que quer prevenir doenças, inclusive o câncer, deve de fazer. Então não só tem a parte, como é evidente, alimentar, como tem a parte emocional, a parte do exercício físico, as terapias complementares ou suplementação, se fizer sentido, a respiração, que é muito importante, enfim, é uma abordagem global com motivação para a pessoa mudar os seus comportamentos, porque tem mesmo que ser assim.
Pronto, e lancei este em 2019 e lancei este também em 2019, que tem um capítulo que me fez sentido incluir novo, sobre a saúde do intestino, que é o que nos leva hoje aqui ao nosso tema. Este capítulo que está neste livro era para ter sido um livro, porque eu estava realmente a fazer aqui o livro da saúde intestinal, mas depois pensei, por que não compilar dentro da dieta anticancro, porque o intestino devia estar, ou falar, a abordagem do intestino devia estar em qualquer livro sobre qualquer doença, porque o intestino é crucial para nós estarmos bem, para nós estarmos em saúde. E então vamos falar sobre isto. Posso introduzir já ou quer já fazer perguntas? Não, fica à vontade. Acho super importante, assim, você ter contado essa história, e é isso que você falou, né? O quão importante, falar do intestino, falar sobre o intestino deveria ser em qualquer situação, para qualquer doença e para prevenção, porque é aquilo que você falou, o quão importante é a prevenção, né? Sim. E a gente tem que olhar para isso. Pode embalar aí, eu vou vendo as perguntas e vou te mandando, tá bom? Ok, vou. Pronto, então o intestino, falando, nós temos dois intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso, que estão ligados ao estômago, e que o estômago, por sua vez, está ligado ao esófago, por sua vez, está ligado à boca. Portanto, tudo aquilo que nós metemos na boca vai afetar diretamente este trato, no que nós chamamos de trato gastrointestinal, ou trato digestório, como se dizem no Brasil. O que é que acontece quando realmente nós fazemos uma alimentação desequilibrada no ponto de vista de alimentos, no ponto de vista de bebidas, no ponto de vista, se olharmos mais para os alimentos mais ácidos, mais inflamatórios, menos inflamatórios, o que é que acontece nesta viagem que realmente é o trato gastrointestinal? Antes de mais, deixem-me introduzir aqui um assunto que eu acho que é interessante, porque o trato gastrointestinal é um trato, portanto, é um caminho fora do corpo, embora dentro. E nós dizemos assim, então, mas não está dentro do corpo? Está dentro do corpo, só que tem uma entrada e tem uma saída pelo nosso ânus. Portanto, ele está fora do corpo. E o corpo, portanto, todos os vasos sanguíneos acabam por estar a abraçar o nosso trato gastrointestinal e só depois, em determinadas partes do nosso organismo, do nosso trato gastrointestinal, é que vai haver absorção daquilo que nós metemos para dentro, portanto, das bebidas e das comidas e dos medicamentos. E é muito interessante quando nós fazemos esta divisão dentro do nosso corpo. É como se tivesse aqui uma divisão. Há o trato gastrointestinal, que é fundamental estar ok para o nosso corpo trabalhar bem, mas ele é como se tivesse excluído. Portanto, ele não interfere com o nosso corpo e o nosso corpo interfere com ele, mas é um trato com uma entrada e uma saída, está bem? A partir do momento que a certa altura os nutrientes entram dentro da nossa corrente sanguínea, aí sim, vai para todo o lado, inclusive o nosso trato gastrointestinal. Também, mas é por dentro para fora, é muito difícil explicar este termo, este conceito, mas é para as pessoas entenderem que, embora estar dentro do nosso corpo, da nossa embalagem, não é? Que é o nosso corpo físico, também temos que o ver como algo de fora. Independente, né? Ele Sim, tem uma independente. Isso. Que comunica de várias formas e uma das formas é através da parte neurológica. Nós sempre acreditámos e fomos ensinados, ainda hoje não sei se isso já está a mudar, mas na minha altura ainda se ensinava que os neurónios estavam na cabeça. Os neurónios são estruturas que fazem comunicação entre elas e também dão sinais para outros órgãos para eles responderem aos estímulos que realmente nós estamos a dar. Pronto. Na realidade, o nosso sistema gastrointestinal, principalmente o intestino, tem um sistema nervoso chamado sistema nervoso entérico. É um sistema nervoso à parte. No entanto, fazendo parte do sistema nervoso, está bem? Portanto, é à parte e não é à parte. Portanto, isto para vos dizer que a saúde gastrointestinal e principalmente a saúde intestinal tem uma interação e uma intervenção brutal com a nossa forma de estar a nível emocional. E mais uma vez, nós nunca podemos dividir que emoções é uma coisa e corpo físico é outra, não é? Está tudo junto. Repara que isto é só um. Não há a forma de medir as emoções, porque as emoções é algo muito pessoal. Mas o que é certo, e eu muitas vezes explico isto às pessoas, a mesma emoção, a mesma situação emocional em duas pessoas diferentes tem impacto diferente.
pelas vivências que elas têm, pelas ferramentas emocionais que elas foram adquirindo ao longo das suas vivências, enfim. Mas a mesma situação tem impactos diferentes nas pessoas porque lidam de formas diferentes com as emoções. No entanto, o sistema nervoso entérico é no sistema nervoso entérico que existe a maior produção de uma hormona, que é a hormona do prazer e do bem-estar, da felicidade, que é a serotonina. Que muitas vezes nós achamos que tem a ver aqui com a cuca, mas a cuca é muito importante realmente e tem aqui uma produção, mas a serotonina, que é a hormona do prazer e do bem-estar, só está boa se o meu intestino estiver bom. Olha que curioso, não é? Por isso é que as pessoas quando têm problemas intestinais, estão obstipadas, ou seja, estão com prisão de ventre, como se diz obstipação no Brasil? Constipadas. Também. Constipadas. Quando estão obstipadas em Portugal, constipadas no Brasil, quando têm problemas intestinais, normalmente as pessoas não andam bem dispostas. Andam amarguradas, andam tristes, andam cinzudas, andam fechadas, às vezes até respondem mal. Porquê? Porque está comprometida a parte emocional da felicidade. E é muito interessante, claro, eu às vezes conto esta história, que quando eu tive graves problemas intestinais até aos 25 anos. E quando eu digo graves problemas intestinais, eu ia à casa de banho uma vez por semana. Às vezes até era mais tempo. É verdade. A minha realidade enquanto vivência familiar era que isso era normal, porque a avó ia de 15 em 15 dias, o pai também não era muito certo na casa de banho. Olha, é de família. Aquela expressão que é de família, né? Na realidade, o que é de família são os comportamentos. Não é, a genética tem alguma expressão, mas eu sou prova viva que a genética até pode ter aqui alguma expressão, mas o meu comportamento mudou, o meu intestino mudou, a minha saúde mudou. Então, indo uma vez por semana à casa de banho, eu às vezes até me esquecia de quando é que tinha sido a última vez. E era curioso e hoje rio-me com a situação, porque realmente eu fiz muito mal ao meu corpo e hoje ainda estou a pagar pelas consequências de tantos anos a viver com fraca saúde intestinal. E na altura, quando era jovem, as minhas amigas de escola diziam assim: tu tens mau feitio, tu não deixas os miúdos se aproximarem de nós, né? Os garotos, não se deixam os miúdos estás sempre de trombas, sempre fechado, sempre... E eu não estava. Mas as pessoas viam-me assim, eu achava que não estava, na realidade eu estava. Eu estava. E agora, adulta, depois de perceber a ligação do intestino com a parte psicológica e mental e emocional e os comportamentos que ficam comprometidos com a saúde intestinal, eu hoje olho para trás e digo assim, bolas, não é verdade que elas tinham razão. Elas tinham mesmo razão, eu era mal disposta, eu era trombuda, eu era sisuda, porque o meu intestino era saudável. E eu fazia um esforço enorme para as pessoas gostarem de mim. Eu tentava sempre agradar as pessoas. E eu não percebia porque é que as pessoas diziam que eu era trombuda. Eu agora já percebo, era o meu intestino. Provavelmente algumas pessoas aí em casa podem estar a rever, tipo, da impaciência, irritabilidade, da impulsividade muitas vezes também, de nós respondermos mal e depois ficamos a pensar não devia ter falado assim, mas isso pode ser, claro, característica da personalidade da pessoa, mas também pode ser desta questão intestinal por causa desta tal hormona que é a hormona do prazer, do bem-estar e da felicidade. Hoje, sou tão feliz e posso agradecer à saúde do meu intestino. Eu sei que até parece assim cómico, não é? Esta situação, mas tem uma ligação. E lá em casa, a Débora está a dizer que entende. E lá em casa, de certeza absoluta, como a Débora, estão a entender que quando nós estamos constipadas ou obstipadas, a vida parece um corre bem. Tudo parece difícil, tudo parece é muito difícil, é muito difícil. E tem a ver com esta tal hormona. Portanto, o nosso intestino tem realmente aqui uma componente, intervém com uma componente emocional muito grande, porque ele é todo inervado por este sistema nervoso entérico. Depois, tem uma ligação direta com a cuca, com a nossa mente, através do nervo vago. O nervo vago comunica diretamente, ou seja, o intestino influencia diretamente os nossos pensamentos influenciam diretamente o nosso intestino. Um exemplo, isto acontece muitas vezes, e toda a gente se calhar lá em casa vai se rever nessa situação. Uma situação traumática, uma discussão que nos levou a um estado de stress horrível, uma perda, um luto, uma situação emocional assim forte, com um grande nível de stress. É muito usual
haver uma de duas situações. Ou a pessoa fica mais presa, mais constipada ou obstipada, ou então a pessoa tem diarreia. Sim, Pronto. tem Temos muito stress. esses dois quadros. É. Isso. Há pessoas, por exemplo, que dizem que até parece que sentiu um nó no estômago, portanto, o estômago aqui também, não é? Aquela doença que é diagnosticada, que é a gastrite nervosa, gastrite nervosa de nervos. Portanto, a pessoa quando se irrita mais, o pH do nosso estômago baixa ainda mais e a mucosa, portanto, a pelezinha do nosso corpo, não aguenta, do nosso corpo, neste caso do estômago, não aguenta e abre e faz uma inflamação e pode-se criar aqui úlceras e tudo mais. Portanto, há uma grande produção de acidificação no nosso corpo e daí a gastrite e inflamação nervosa. Porquê? Porque é por causa dos nervos, por causa do stress. A pessoa criando aqui, e isto eu ensino muito isso, e a Clara também faz esse papel também muito bem, que é criando aqui estratégias para a pessoa ter mais calma, portanto, controlar a parte emocional, por arrasto, por consequência, esta gastrite nervosa acaba por diminuir, mesmo às vezes as pessoas não mudando grande coisa da sua alimentação, só a parte nervosa, porque é os nervos, causa, que provoca a doença, a gastrite. Portanto, e quando nós trabalhamos a causa, tudo fica resolvido. Em vez de andarmos a tomar comprimidos, antiácidos, para o estômago e tudo mais, que é para tratar o sintoma, a gente trata é a causa. E quando eu trato a causa, o problema desaparece. Quando eu trato o sintoma, numa próxima vez, quando eu me enervar, vai ter outra vez a gastrite, vai ter aqui outra vez o problema. E é essa aqui a nossa abordagem, Clara. Nós as duas fazemos muito esse trabalho, que é perceber o que é que nos levou àquele estado. E isso é muito importante, por isso é que é tão importante nós fazermos estes diretos e comunicar aquilo que a gente sabe, para ver se mudamos ali a cabecinha de quem nos ouve, não é? Pronto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da serotonina, existe essa relação de onde é produzida a serotonina? De fato, ela é produzida, a maior parte dela no intestino? A produção dela? Isso. É coisa de 90%, parece? É fato. É uma porcentagem mesmo muito alta. E é muito engraçado, eu não sei como é que é aí no Brasil, mas aqui em Portugal, primeiro em Portugal nós somos o país da Europa, e somos uma coisinha tão pequenina, o país da Europa que mais antidepressivos consome. E ansiolíticos. Portanto, as pessoas naturalmente, não é, estou a generalizar, mas pronto, sendo o maior país, o país que mais consome antidepressivos e este tipo de medicamentos, as pessoas, nós somos muito pessimistas. Nós vemos uma situação, a gente olha logo pelo negativo. Não percebemos que eventualmente aquilo pode fazer parte do processo e que é um ensinamento, que é uma educação. Eu vejo, claro, como em qualquer outra pessoa em Portugal, porque esta é a nossa cultura, infelizmente, quando há uma situação menos boa a acontecer na minha vida, eu penso logo, pá, bolas, então eu faço as coisas tão bem, então agora foi-me acontecer isto, então eu faço o bem, porque é que agora tropecei no meio do passeio quando eu sou uma pessoa tão boa? Pronto, ou seja, eu questiono-me sempre porquê, mas ao mesmo tempo digo assim, ok, mas porquê é que tu tropeçaste? Porque não ias com atenção, ias com a cabeça noutro sítio, não ias com atenção no teu trajeto, e tropeçaste porque não viste a pedra. Isto eu estou a enfatizar, mas passando aqui para a questão da saúde, porque é que me aconteceu agora este problema de saúde? Mas porquê? Eu questiono, então, mas eu sou uma boa pessoa, eu até faço as coisas boas, não. Pega nisso como se fosse um ensinamento, o que é que eu não estou a fazer tão bem e que posso fazer melhor. Pronto, e aí é mudança de comportamento, porque as situações clínicas, e eu acredito nisto, as situações clínicas surgem por vários fatores, mas também para o nosso corpo. O nosso corpo quer sobreviver. O nosso corpo quer cá andar. Ele quer cá andar, não há hipótese. A questão é, se ele nos dá sinais e sintomas e doenças, é para ele dizer assim, olha, toma sentido à vida. O teu corpo não está bem, tu não estás a fazer o melhor. Muda, por favor, porque eu quero continuar cá a andar. E se nós estivermos conectados connosco, nós percebemos que nós podemos mudar comportamentos e tratar aquela situação. Pelo menos melhorar significativamente. Posso não dizer tratar a 100%, por exemplo, há doenças autoimunes. Eu trabalho muito com câncer, doenças autoimunes, doenças do foro intestinal, vegetarianismo, grávidas vegetarianas, veganas, pronto. Mas essencialmente as pessoas que vêm ter comigo, e aqui em Portugal as pessoas falam, quando falam do meu nome por conhecerem o meu trabalho, é câncer, autoimunes, síndromes gastrointestinais,
E agora também situações neurológicas, Alzheimer e Parkinson, porque comecei a explorar também esta parte e realmente é muito interessante e a nível nutricional faz diferença. Agora perdi-me. Estava a falar do quê? Já me esqueci. Aqui a questão dos sintomas. E aquilo que eu digo sempre é, repara, olha para a doença como uma oportunidade para mudar. Porque o nosso corpo só quer o nosso bem. Ele só quer continuar e quer morrer quando for lá velhinho, lá para os 150 anos. Não é agora. Se a situação clínica aconteceu agora, é uma chamada de atenção. Olha para dentro, fala com ele. Não é? Sim, sim. Não é? Só que as pessoas andam muito desconectadas. Nós andamos muito para o mundo exterior. Coisa de... Não, e eu penso, é uma coisa tanto assim, olhar para dentro e ver mudar. Às vezes a mudança são hábitos, né? Hábitos alimentares, práticas diárias que você faz. Às vezes tem a ver com um padrão de pensamento que você vive repetindo para você, uma maneira como você reage emocionalmente às situações. Então, tanto pode ser questões muito físicas, né? Quanto a maneira como você se relaciona com o mundo, com as coisas e com a vida. Um aspecto mais emocional, mais comportamental. Então, mas é sempre um olhar, né, para dentro. É sempre uma oportunidade de nos olharmos e nos trabalharmos para melhorar e superar aquela doença e superar aquele desconforto, né? Sim, eu acredito mesmo muito nisso e quando eu trabalho as pessoas em gabinete nesse sentido e as pessoas vão para casa com esse ensinamento e vão trabalhar realmente isso, tudo muda. Tudo muda. E felizmente, por exemplo, neste meu livro das 5 mudanças, tenho aqui alguns testemunhos de pacientes meus que eu já acompanho há alguns anos e o que eles dizem, e isto pode chocar as pessoas lá em casa, mas o que eles dizem é que o cancro salvou uma vida. Sim. Clara, é tão forte esta frase e a maior parte das pessoas que têm este diagnóstico e mesmo quem não tem fica chocado. Como é que alguém pode dizer isso? O câncer, que é uma coisa tão ruim, tão má, é tudo uma questão de perspectiva. Nós ao que olhamos para o câncer como algo muito mau, não é nenhuma sentença. O cancro não é uma sentença. O cancro, como outra doença qualquer, pode ser uma oportunidade de eu mudar. E se eu mudar, eu tenho uma nova vida pela frente. E é o que todas as pessoas me dizem assim, se não fosse o cancro ou o câncer, eu hoje não fazia o que eu faço e hoje estou tão grata, hoje eu dou importância àquilo que faz mesmo sentido, comecei a relativizar, tenho uma perspectiva diferente de ver as coisas, sou muito mais feliz, o meu corpo está muito mais são, isso é tão bom, não é? Isso é tão bom. Eu nos meus seminários eu costumo dizer, que também choca normalmente as pessoas, que eu estou muito grata por o meu pai ter tido um cancro. E as pessoas ficam, como é que uma filha diz isso? A filha não gostava do pai. Uma perspectiva, eu vejo de outra maneira. Se o meu pai não tivesse tido um cancro, eu nunca poderia estar aqui a falar com a Clara, eu nunca podia ter escrito estes livros, eu nunca podia ter ajudado tanta gente como já ajudei. Isto é a perspectiva positiva de uma situação negativa, ou de uma situação menos boa, não é negativa, menos boa, ou desafiante. Se calhar desafiante é a palavra certa. Mas voltando aqui ao nosso intestino. O intestino já percebemos que tem aqui realmente uma ligação muito grande com a nossa parte emocional. Já percebemos, e a Débora tem estado aqui a ver a Débora a dizer tenho que mudar, como é que ela disse? Verdade, mas precisei melhorar no intestino para melhorar o meu humor. A Débora está-se a rever nesta situação do intestino que eu estou aqui a falar. É realmente importante nós percebermos esta ligação entre o intestino e as emoções. E muitas vezes, e eu estava a dizer que em Portugal nós consumimos muitos antidepressivos, as pessoas andam deprimidas, anda tudo triste, vai para o médico e toma comprimido. E então parecemos uns zombies. As pessoas não têm brilho, não têm reação, é tudo. E depois são doses, claro, muito altas. As pessoas andam apáticas, parece que não estão cá. Muitas delas. Outras vezes, em situações clínicas, é mesmo preciso, porque é importante, pronto. Mas dá-se muito destes medicamentos quando se podia mudar comportamentos. Cabe igual, não é? Mas é comportamentos, se a gente mudar o comportamento, se a gente ensinar esta gente a ver as coisas numa perspectiva diferente e a tratar o corpo, à partida, se calhar estas depressões acabam por se, principalmente aquelas mais leves, acabam-se por dissipar, acabam por desaparecer e a pessoa entende o corpo por um todo e não só por um momento da vida. Em Portugal também,
muita gente tem problemas intestinais, mas mesmo muita gente. Portanto, eu se calhar até me arrisco aqui a dizer, e estou mesmo a arriscar porque não estou baseada em nada a nível científico, que provavelmente há aqui uma ligação com esta situação de vermos a vida de uma forma negativa, falando da sociedade portuguesa, de uma forma negativa, de uma forma sempre em sofrimento, parece que estamos sempre em sofrimento. Eu costumo dizer, Clara, que é o fado. O fado é uma música muito nossa, da saudade. É o fado, é sempre uma lamentação, o fado é sempre um choro. E está enraizado em nós estamos sempre num choro. Pronto, em vez de ver as coisas pelo lado, lá está positivo, é sempre pelo choro. E isto é mesmo uma característica nossa. E se calhar até há aqui uma ligação com a questão das depressões e este excesso de consumo destes medicamentos com a questão intestinal. O intestino, não só, já percebemos que tem aqui esta interação com a parte emocional, mas também tem interação com tudo o resto. Se o intestino estiver saudável, claro, é impossível os nossos nutrientes que nós comemos através dos alimentos entrarem para o nosso sangue. Nunca se esqueçam que é dividido, né? Há aqui uma separação, o trato gastrointestinal e o resto do corpo. Pronto. Ou seja, o intestino tem que estar obrigatoriamente saudável. Eu costumo dizer assim nas consultas, você até pode comer os melhores alimentos do mundo, os mais biológicos do mundo, os melhores suplementos e os mais caros do mundo, que se o seu intestino não estiver a absorver bem, não há hipótese, você vai estar doente. Então, todas as doenças, a minha abordagem é sempre pelo intestino. Mesmo que a pessoa venha com um câncer, a pessoa vem com uma doença autoimune, uma pessoa vem com uma gastrite, uma pessoa vem com um Parkinson, a pessoa vem com o que quer que seja, com uma dor no joelho, não interessa. Vamos começar pelo intestino. Como é que está este intestino? E depois é muito giro, porque também é a minha segunda pergunta, a terceira pergunta na minha consulta, e às vezes as pessoas estão muito tensas, e eu sou muito brincalhona, muito descontraída, pronto. Mas as pessoas às vezes vêm tensas à consulta, e quando eu falo do intestino, as pessoas começam logo a rir. Eu digo assim, Clara, eu adoro falar de cocó, vamos falar de cocó. E as pessoas, ficam vermelhas, algumas ficam vermelhas e começam a rir, e quebramos ali aquela tensão e ficamos mais relaxados todos, e é muito giro. É muito giro para quebrar esta tensão, não é? Esta formalidade da consulta do doente ou do paciente com o profissional de saúde, ou então algum receio e medo da mudança, né? Porque a pessoa quando vem a mim já sabe que vai ter que mudar 180 graus, portanto a coisa não está boa, portanto a gente vai ter que mudar à séria. E por outro lado, pronto, quebra-se aqui esta questão também da tensão, da abordagem da saúde das pessoas, que as pessoas vêm sempre muito tensas. E é muito importante nós vermos o intestino e falar das fezes e falar da cor das fezes e dos gases. Quer perguntar alguma coisa, Clara? Desculpa. Quero perguntar sim. Bom, tem surgido várias perguntas aqui, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Que referência a pessoa tem de saber que o intestino não está bem? É a frequência? Porque tem gente que fala assim, não, mas eu vou todo dia ao banheiro. Então, isso é uma garantia de que ok, né, já está, então... Como que a pessoa, que referências ela pode ter para saber? A frequência de ir ao banheiro é uma das situações que pode realmente ser um sinal a dizer que o intestino não está saudável. Ou seja, por exemplo, pessoas que não vão todos os dias à casa de banho, que vão, por exemplo, dia sim, dia não, 2 em 2 dias ou mais. Portanto, o ideal é ir todos os dias. Pronto, isso é o primeiro. No entanto, mesmo quem vai todos os dias ao banheiro, é importante que as fezes tenham uma determinada coloração e uma determinada textura, uma determinada apresentação. Porque se as fezes forem muito duras, muito ressequidas, fracionadas, ou seja, as bolinhas, isso é sinal também que o intestino não está 100% saudável. Portanto, há muito aquela ideia de que eu vou todos os dias ao banheiro, como a Clara estava a dizer, e eu não tenho problemas intestinais. Não sei, vamos ver. Vamos lá falar aqui das suas fezes. Vamos já começar agora a falar aqui dos seus cocós. E a pessoa ri-se. Então é assim, fezes que... frequência é a primeira das situações. Portanto, é importante nós irmos pelo menos uma vez ao banheiro. Isso é muito importante. Por outro lado, quando vamos ao banheiro, é importante que as fezes saiam um só filamento. Inteiras. Independentemente delas se partirem enquanto nós estamos a defecar, não faz mal, elas partem, não saem às bolinhas, não saem fracionadas. Por exemplo, eu estou no banheiro e sai uma fez. Depois, passado um bocado, estou ali, faço força, sai outra fez. Isto é sinal que não está ok. Agora, outra coisa é, eu chego ao banheiro, estou ali sentada,
mas em vez de sair toda inteira, ela parte. Mesmo partindo, nós podemos melhorar, mas uma questão é partir, outra coisa é sair às bolinhas, sair fracionada, está bem? Portanto, isso também é sinal que não está ok, que nós temos que fazer aqui uma intervenção nutricional. Outra coisa, a cor das fezes. As fezes, e aqui é sempre também um motivo de risada, porque até eu encontrar a cor da fez, que as pessoas diziam-me assim, eu pergunto, Clara, de que cor são as suas fezes? E a Clara dizia-me assim, é o castanho normal. O que é o normal para si? Eu não sei. Não é? Eu não sei. Então vá, de que cor são as suas fezes? É castanho, ok. Mais caramelo ou mais escuro que o caramelo? O caramelo é como se fosse ali o meio. Mais escuro que o caramelo ou mais claro que o caramelo? Mais para o amarelo ou mais para o castanho escuro? Ok. Então, não, é caramelo, vá. Não, é castanho escuro. Ok, castanho escuro, já cá chegamos. Mais preto ou mais castanho escuro? Mais para o preto, ok, sinal. Isso já é qualquer coisa. Pronto, existe uma grelha, é pena a gente não poder passar aqui no Instagram imagens. Aliás, eu sei que dá, que já vi colegas a passarem imagens, mas eu não faço ideia como é que se faz. Eu também não sei. Acho o máximo, há malta que é para usar mesmo aqui no Instagram. Quando as fezes saem castanhas escuras, muito escuras, pode ser sangue, e aí o sangue quando é velho fica escuro, não é? Quando a gente vê sangue seco, ele é escuro, é castanho muito escuro. Portanto, pode ser sangue velho, e sangue velho significa que podemos ter aqui alguma úlcera, alguma ferida a nível do intestino superior, está bem? Portanto, intestino delgado ou intestino superior, e que durante o percurso do intestino, né, as fezes que vêm com o sangue envolvido, o sangue vai ficando cada vez mais escuro, e quando a gente vê nas fezes, as fezes estão muito pretas, está bem? Pode ser também porque a pessoa está a tomar muito ferro. Por exemplo, a pessoa está a tomar suplementos de ferro. É normal que as fezes fiquem mais escuras, tá bem? Não se assustem, porque não tem que ser obrigatoriamente sangue. É normal também, por exemplo, pessoas que comem muitas folhas verdes escuras, muito espinafre, muito agrião, muita couve. Se o corpo não absorver aquela clorofila, aquele pigmento verde, é excretado pelas fezes, então pode aqui escurecer um pouco mais, tá bem? E depois aí tem que ser inquérito alimentar, a gente tem que conhecer um pouco mais a pessoa na consulta e explorar um pouco mais. Pronto. Quando as fezes são muito amarelas, este amarelo do anti, aqui deste livro, este amarelo, pode ser problemas de fígado. Ou seja, a pessoa pode estar, das duas uma, ou está a consumir muita gordura alimentar, ou seja, pelo excesso alimentar de gorduras, ou então os meus ácidos biliares não estão a conseguir emulsificar as gorduras, porque é a função dos ácidos biliares que sai do nosso fígado, fazer uma espuma. Mistura-se ali com a gordura e faz uma espuma. E é desta forma que a gordura entra para dentro do nosso sangue, entra para dentro do nosso corpo. Portanto, podemos não estar a produzir suficientes ácidos biliares, logo não vai haver emulsificação de gorduras, logo não vai haver absorção das gorduras, e se não absorver, sai pelas fezes, então pigmenta de mais claro, está bem? Depois, se vierem muito vermelhas, por exemplo, as fezes saírem vermelhas, o que é que pode ser? Pode ser, a pessoa pode estar a comer muitos pigmentos vermelhos, pode ser aqui a beterraba, que às vezes confunde nas fezes, aí a pessoa fica assustada, ai meu Deus, estou a perder sangue nas fezes, espera, comi beterraba ontem, hoje fiz um sumo de beterraba, ok, é da beterraba, não se assustem, está bem? Pensem sempre o que é que vocês fizeram antes, a nível da alimentação. Ou então pode ser hemorroida, uma hemorroida que tenha arrebentado e sai sangue vivo, aquele sangue vermelhão. Ou então alguma ferida, alguma úlcera, algum dano na mucosa do reto, ou seja, perto do canal anal, onde saem as fezes, logo a feridinha está ali junto ao canal. Ou então pode ser uma fissura também anal. Então, ou seja, já percebemos que aqui a cor das fezes, depois podemos estar aqui a falar das amarelas, das brancas, pronto, das cinzentas também. Pronto, existe uma escala, se vocês meterem no Google cor das fezes, vocês vão ver que existe N trabalhos sobre a cor das fezes e vocês percebem e calculam mais ou menos como é que vocês estão, tá bem? Depois, quando elas saem às bolinhas,
muito duras, o que é que pode ser? Pode ser falta de água. A pessoa não anda a beber água suficiente e o nosso corpo é mágico e o nosso corpo diz assim, eu preciso de água, ela não bebe água, o que é que eu vou fazer? Bem, primeiro vou desidratar a pele e a gente começa a ficar com a pele muito seca, muito ressequida. Zonas como o cotovelo ficam ressequidos por falta de água. Os lábios começam a escamar, é sinal de desidratação. E às vezes até há pessoas mais sensíveis que sentem uma moinha na cabeça, têm assim uma moinha, aquela moinha que incomoda, está ali sempre. Ai, pronto, e a gente acha... Moinha é uma dor de cabeça? É uma dor, sim, desculpa. O que é moinha? É uma dorzinha de cabeça, aquela pequenina, mas está lá, está a chatear. Que é muito típica, por exemplo, pelas dependências. Quando eu sou dependente da cafeína, do café, e quando eu não bebo café fico com aquela dorzinha, aquela coisinha ali incomodativa, que quando eu bebo café a coisa passa, a dor passa. Quando eu bebo água a dor também passa. Eu tenho que beber água. Um bom exemplo que toda a gente isso vai identificar é, por exemplo, quando nós vamos, agora em Portugal, não sei como é que vocês estão confinados aí por causa do Covid? Parcialmente, não, está mais aberto já. Nós estamos aqui, já estamos no segundo mês de confinamento, enfim, tem sido assim um desafio. Mas pronto, no nosso normal de antigamente, nós íamos para os bailes, íamos para as discotecas, bebíamos um choupinho a mais, uma cervejinha a mais, ou um copinho de vinho a mais, depois ficámos assim um bocadinho tontos, né? E depois, no dia a seguir, tínhamos aquela dorzinha de cabeça da ressaca. Né? Então, essa dor da ressaca é só desidratação. O que é que aconteceu? Eu bebi álcool, desidratei o meu corpo, porque o meu corpo foi buscar fluidos para diluir o álcool da cerveja, ou o álcool do vinho, ou do que quer que seja que se tenha bebido, e também para diluir o açúcar que vem do consumo do álcool. Então, o meu corpo foi buscar água a todo lado, inclusive à cabeça. E onde é que a gente sente a dor de cabeça? Na cabeça. Por isso é que no dia a seguir nós estamos da ressaca. E que normalmente se a pessoa beber água, a ressaca passa. Pronto. E não é preciso tomar comprimidos, é só água. Pronto, então, quando as fezes saem muito secas, é sinal também que o nosso corpo está desidratado. Porque na última fase do cólon, do intestino grosso, a única coisa que é feita é a absorção de água. E é aí que vai ser fezes diarreia, fezes mais moles ou fezes mais duras. Ora, se o meu corpo estiver bem hidratado, aquilo que vai acontecer é que o meu corpo não tem necessidade de roubar muita água às minhas fezes. Logo, as minhas fezes são fáceis. Eu chego ao trono, já está, fantástico. Se eu realmente andar a portar-me mal com a água, se eu não beber a água que eu preciso, então o que é que vai acontecer? Estou ali na casa de banho, estou no trono e estou a me agarrar à sanita, a fazer força para sair bolinhas secas, duras, que magoam, que rasgam anos, está bem? Tem a ver com a falta de água. Quando as fezes também saem-se às bolinhas, mas são fezes moles, tem a ver com falta de fibra. Ou seja, é pensarmos, bolas não anda a comer fibra, por isso é que eu tenho as fezes até fáceis, eu chego ali e faço bloco, assim, com coisinhas assim pequeninos, mas fáceis, mas eles não vêm unidos e vêm assim mais pastosos, então é falta de fibra. Ok, então o que é que eu faço? Então, vamos comer mais alimentos fibrosos, mais vegetais, mais fruta, cereais integrais, e aí eu vou aumentar o meu consumo de fibra, logo as fezes vão se unir e vai sair só um filamento, que é aquilo que é ideal. E isto só a falar de cocó já estamos aqui há não sei quanto tempo. Pois é. Deixa eu te falar, porque as pessoas estão perguntando bastante duas coisas, sobre probióticos e sobre fermentados. Isso. Pronto. O nosso intestino como todos os nossos tecidos do nosso corpo, são forrados de bactérias. Nós temos bactérias por todo o lado. E nós dizemos assim, o quê? Eu com bactérias? Não, bactérias é uma coisa má. Não, se não fossem as bactérias, nós não estávamos vivos sequer. Eles são cruciais à vida. Por exemplo, andando aqui um bocadinho para trás, quando nós nascemos, eu nasci de parto normal, e há quem nasça de parto cesariana, não é? Cesariana, aliás. Pronto, então o que é que acontece? Quando nós nascemos de parto normal, o primeiro contacto que nós temos com bactérias é pela vagina das nossas mães, que também estão forradas de bactérias. Atenção, nós mulheres estamos forradas de bactérias lá dentro, é só bicharada. Pronto. O nosso primeiro contacto é com as bactérias da vagina da nossa mãe.
E é espetacular e super importante. Porquê? Porque é o nosso primeiro contacto com o fortalecimento do nosso sistema imunitário. Na cesariana não existe este contacto com a vagina da mãe. E então, há vários estudos que indicam que realmente uma criança que nasce de cesariana, a nível de sistema imunitário, é mais enfraquecido do que quando nasce de parto normal. Porquê? Porque não teve contacto com as bactérias da vagina da mãe. Então a gente já percebeu que esta parte, só pelo nascimento, já faz aqui uma grande diferença a nível da nossa saúde futura, não é? Portanto, os probióticos nós chamamos de probióticos a bactérias que nos são favoráveis e benéficas para o bom funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. O nosso intestino está forrado com milhares de estirpes. Estirpes são famílias. Há só famílias cá dentro de bichos. Bichos esses que são importantes para fermentar alguns alimentos que nós consumimos e ajudar assim a absorção deles para dentro do nosso corpo, para o nosso sangue. Então é importante nós percebermos que, então mas o meu intestino já tem e não preciso comer. Não. Isso é falso. Nós temos que consumir, principalmente diariamente, alimentos que sejam fermentados. E a fermentação os alimentos fermentados são ricos em probióticos. Então, e como é que eu posso fazer um dia alimentar com fermentados? Então, olha, nós podemos comer iogurtes. Os iogurtes são fermentados por lactobacilos, por vários tipos. Nós podemos comer, por exemplo, podemos beber, aliás, kombucha. Eu adoro kombucha. A kombucha é um ótimo probiótico, fácil de fazer em casa. E nós todos os dias podemos beber um copinho pequenino, um shot, está bem? Não é beber garrafas, está bem? Não é preciso beber meio litro de kombucha. Isso até faz mal, porque tudo o que faz bem a mais também faz mal, está bem? Isso também é importante dizer. Podemos consumir, por exemplo, então olha, repara, de manhã, ao pequeno almoço, vou consumir um iogurte com um cereal e uma fruta. Já tenho aqui uma fonte probiótica. Ao almoço, eu posso fazer uma sopa miso, que é soja fermentada, e tenho aqui mais uma fonte probiótica. Não me apetece a sopa miso, posso usar o miso, por exemplo, ou o natto, que é outro fermentado, para fazer um molho com os legumes, por exemplo, ou então para temperar a minha salada. O miso, para quem ainda não, ou miso, para quem ainda não provou, ele é assim, é um bocadinho ácido. Aliás, todos os probióticos são um bocadinho ácidos. Então é como se fosse o tempero da nossa salada ou o tempero dos nossos legumes. É importante, por exemplo, se for legumes, não usar com a temperatura, ou seja, se estiver na frigideira a saltear os legumes ou a cozinhar os legumes, só no final de estar cozinhado é que nós metemos os probióticos. Porquê? Porque os probióticos são bactérias, são elementos que estão vivos, a temperatura também os mata. Por isso nós só metemos, por exemplo, o molho miso ou o molho natto quando já não está no fogo, já não está no fogão. Mas eu não quero miso porque eu não gosto do sabor. Ok, chucrute. Chucrute tem uma couve fermentada, também super fácil de fazer em casa. E podemos pôr a nossa salada, ou mesmo que seja nos legumes, ou no nosso prato ali num cantinho, um bocadinho de chucrute. Mais uma fonte probiótica. O meu lanche, o que é que eu posso fazer? Olha, posso fazer um hummus fermentado, por exemplo, que também é muito interessante, ou uma pasta fermentada, posso voltar, sei lá, posso voltar a comer um iogurte, se for o caso disso, não comer de manhã, comer aqui à tarde, e ao jantar fazer a mesma ideia do almoço. Portanto, aqui a questão do miso, ou a questão do natto, ou do chucrute, os picos também são alimentos fermentados. Podemos fazer à noite, antes de dormir, o tal shotzinho de kombucha. Para quem conhece, há o kefir também, o kefir de leite e o kefir de água, que também é uma ótima bebida. Mas eu não gosto do kefir. Mistura num sumo. Numa vitamina, como vocês dizem, numa vitamina, faz uma vitamina à tarde e mistura o kefir, a água do kefir, com o sumo, com a tal vitamina de fruta. Esse kefir, se a gente... Porque vende em cápsula também, ele é tão bom quanto? É possível de usar? Porque eu já vi prepararem, por exemplo, num iogurte vegano com água de coco, o coco, e deixar uma noite com o conteúdo de uma cápsula de kefir, sabe? Isso. Pode ser perfeitamente. Eu não sei se isso pode ser feito, não para tomar a cápsula assim, né, mas para preparar o fermentado.
Isso pode ser uma ótima forma. Eu, por acaso, eu tento estimular as pessoas a fazer mesmo os alimentos, produzir mesmo. Mas pode ser uma ótima forma, comprarmos mesmo comprimidos de kefir ou probióticos, né? Probióticos cá em cápsulas. E em vez de tomar a cápsula, poder abrir e fazer, e meter num iogurte ou fazer, por exemplo, num overnight. Não sei se vocês sabem o que é o overnight, que é fazer a papa de aveia da noite para o dia. Sim? Ou papa de aveia, qualquer cereal, sim. Vocês também usam essa expressão. Também pode ficar lá e ficar a fermentar. Pronto, ou seja, é muito fácil nós incluirmos na nossa alimentação os fermentados. Temos que fazer isto todos os dias, em todas as refeições? Não, isto são ideias. É interessante termos consciência que deveríamos consumir diariamente também fermentados. Mas porquê? Para ajudar o equilíbrio do nosso intestino, para ajudar o equilíbrio das nossas bactérias do nosso corpo. É muito importante. Muitas vezes os desequilíbrios de probióticos, portanto, desequilíbrios de bactérias do nosso corpo, é que nos podem levar a doenças. Desequilíbrios que podem ser por falta ou pelo excesso. Por exemplo, nós mulheres temos uma situação, temos uma bactéria que é muito conhecida, que é a Candida albicans. Os homens também têm, mas nós temos dentro da vagina. É uma bactéria que vive dentro de nós. Uma das milhares de bactérias. E ela está lá quietinha. Ela não incomoda ninguém. Está lá a viver, faz o trabalho que ela tem a fazer. Não me perguntei qual é, que eu também nunca estudei sobre isso. Mas está lá. Pronto. Agora, o meu comportamento de vida... Por exemplo, o facto de eu fazer uma alimentação muito ácida, o facto de eu não beber água, o facto de eu não ter uma boa higiene até íntima, pode fazer com que a mucosa ou o canal vaginal altere o pH do meu canal vaginal, que, por exemplo, fica mais ácido e a bactéria diz assim: uau, eu tenho condições para procriar, vamos fazer amor. E elas começam a fazer amor umas com as outras e começam-se a reproduzir. Enquanto elas estão na condição ideal, elas estão lá quietinhas, estão só encostadas a ver a coisa acontecer. Quando elas têm as condições ideais para se reproduzirem, começam a reproduzir, feitas loucas, e gera a candidíase, que é muito conhecida como infecção vaginal. E que há muitas mulheres que têm candidíase crónica, ou seja, estão constantemente com candidíase, mas tem a ver com a parte comportamental. Corrigindo o comportamento de vida e de alimentação, faz com que o ambiente da nossa vagina esteja em equilíbrio, a Cândida está lá, mas não faz danos. Está bem? É muito engraçado, eu gosto muito de falar da Cândida albicans, porque a Cândida albicans vive na nossa vagina, vive da nossa boca. Nós temos Cândida albicans na boca, gente. Olha só, eu já vi candidíase oral, é assustador. Eu tive vários pacientes com candidíase oral, lá está, coisas estranhas, é como chega ao gabinete, claro, essa é uma coisa... E eu fiquei a olhar para aquilo e não sei o quê, é uma cândida, assim, uma cândida a boca, para quem já teve infecção de candidíase sabe como é que é o aspecto. Agora imagine isso na nossa boca. Terrível, assim, uma coisa terrível. Porquê? Porque o pH da boca mudou tanto que foi super interessante para a bactéria se reproduzir e criar uma infecção. E depois é muito difícil tratar. No caso dessas pessoas foi tratado, vai estar com a parte natural, com a alimentação e resultam muito bem. Demorou um bocadinho mais, mas conseguimos tratar. O que é que aconteceu? Por exemplo, e vou pegar aqui isto para reforçar um pouco aquilo que já dissemos há bocadinho, que é, porque é que a candidíase apareceu? Para chamar a atenção àquele indivíduo, neste caso àquela mulher, olha para ti, não estás a fazer o melhor para ti. Porque eu tenho a Cândida, mas a Cândida é para estar lá quietinha. Portanto, tu portaste mal, por isso é que houve a infecção. Está bem? E é assim que a gente temos que olhar para as doenças. É uma oportunidade para a gente perceber o que é que eu não fiz tão bem que posso fazer melhor. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tá, gente, com o tempo acabando. Eu sei, eu falo muito. Tem tanta pergunta. Eu queria só te pedir, Magda, tem várias perguntas que a gente não conseguiu responder. A gente vai trazer a Magda de novo. Gente, a gente precisa. Eu quero. Só. Isso, ai, venha, Magda. As portas são abertas. Mas vamos deixar, então, uma última pergunta que eu vi que fizeram, que era sobre levedura natural, nutricional. Levedura nutricional, o que você acha? E daí a gente fecha com essa pergunta, tá bom, gente? A gente traz as outras dúvidas depois.
Todas as Ok. outras que tinham mandado também antes. Bem, a levedura nutricional não são bactérias, são leveduras, senão chamariam-se bactérias. A levedura nutricional é boa e funciona muitas vezes como pré-biótico, vai ajudar a alimentar as Sim, nossas bactérias intestinais, porque elas estão lá, elas precisam de ser bem tratadas, bem alimentadas. A levedura nutricional é muito interessante e podemos e devemos consumir, por exemplo, uma colher de sopa, vocês podem, não consumam demais, cuidado, tudo o que é bom a mais faz mal também. Por exemplo, uma colher de sopa numa papa, nos legumes. Há quem faça, por exemplo, um hummus ou uma pasta de caju, ou hummus que é de pasta de grão, não é? E coloquem uma colherzinha de levedura nutricional e depois barra o pão, ou barra a bolacha, ou a tostazinha e come. Pronto, faz sentido. Não comam demais de leveduras. É como aos sim. fermentados. Eu dei aqui um dia alimentar gigante só de fermentados, mas tudo tem que ter o seu peso e medida. Porque, por exemplo, kombucha a mais, usando aqui a kombucha, o kombucha a mais numa pessoa que tem problemas intestinais pode piorar. Isso Sim, tem que ser sempre visto pessoa a pessoa, tá bem? Isto são sempre indicações sim. que são generalistas, mas tem que ser sempre visto pessoa a pessoa. Olha, eu sei, ó Fátima, desculpa, Fátima, Clara, já é 1 da tarde e nós tínhamos falado em 40 minutos e estava aqui o resto da tarde a falar consigo. Tão bom. Pronto, mas sim, o intestino realmente é um mundo, não respondemos a maior parte das coisas que nós tínhamos pensado em falar, né, que é às Sim. perguntas do pessoal, mas quando quiser, Clara, estou completamente disponível para estar aqui a conversar um pouco mais sobre o intestino, sobre a saúde, o que for. Sempre disponível para vocês. Magda, você pode deixar teus contatos para o pessoal, para Ah, ok. onde as pessoas se encontram? Então, vocês facilmente, se forem aqui ao meu Instagram, portanto, é só ir ao Magda Roma Nutri, ou então vão aqui à página da nossa Clara, que ela publicitou várias vezes nos diretos. Ai, nas histórias dela, o meu endereço aqui do Instagram. Depois está lá também o meu site e é fácil me encontrarem depois com os contactos todos. Eu faço consultas em Sim. Portugal e para o mundo inteiro. Portanto, eu, por causa do seminário do câncer, agora do dia 6, já fiz algumas consultas aí para o Brasil também. Por isso, felizmente, as redes dão-nos esta facilidade, não É, é? Estarmos ao é, mesmo tempo com uma distância tão grande, mas juntas para o mundo. com Sim, podem me certeza. encontrar de qualquer forma, aqui pelo Instagram é mais fácil e depois conseguem aceder ao site e ao e-mail e tudo. Sim. Bom, eu só tenho a te agradecer, Magda, obrigada. Agradeço Obri- muito a todo mundo que participou, que assistiu. A gente vai trazer a Magda mais. Queremos mais Magda para poder tirar mais dúvidas, para podermos conversar, aprendermos mais. Mas agradeço muito mesmo. Obrigada a todos, gente. E que essa live vai ficar gravada e que esses aprendizados a gente possa usar grandemente para nossa saúde. Magda, muito, muito obrigada. Obrigada eu. Beijo. Obrigada eu. Gente, a gente realmente tem que agradecer, né, a Magda por ela ter participado. Eu agradeço a todos vocês. Mandem perguntas, podem deixar as perguntas, mandar ali no meu direct. Depois a gente junta as perguntas e consegue fazer lives mais específicas com as dúvidas de vocês. Talvez um encontro só com as dúvidas. Seria uma boa ideia, né? Gente, se vocês ainda não me seguem aqui no Instagram, me sigam lá no YouTube, Clara Aires Saúde. Tem sempre vídeos sobre saúde, bem-estar, autoestima, autoconfiança. No Facebook, Clara Aires Saúde também. Se inscrevam e acompanhem. Obrigada, um bom final de semana para vocês. Tchau, Portugal. Tchau, Brasil. Beijo grande para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Foi ótimo, viu? Muito obrigada.